Olá, gente, euzinha, professora Nádia Gurgel, do campus de Itapipoca, trouxe uma surpresa para você, para vocês. Vocês estão durante o dia, estão durante a noite? Olha só, caveira, Nádia Gurgel, o que tem a ver isto com o Enem? Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que traz interdisciplinaridade, transdisciplinaridades, que traz visão crítica, que pede que os jovens e os adultos questionem a realidade, façam cruzamentos entre várias áreas. E tem a morte em relação a isso. Eu trouxe para vocês uma questão do Enem de 2010, em que ele faz uma referência lindamente exposta de soneto ultrarromântico. Sim, soneto da segunda geração do romantismo. E aí a gente fica pensando no nosso segundo ano do ensino médio, que foi feito há mais tempo, há menos, né? E vocês aprenderam com seus professores e professoras desse Brasil lindo, que ainda vai melhorar muito mais, que a segunda geração do romantismo, lá por volta dos anos 40 do século XIX, o Brasil, sob a égide do poeta de São Paulo, Álvares de Azevedo, que é o dono do soneto, que faremos agora a questão. Ele tratou muito a respeito da morte, e a morte em suas vertentes, homicídio, suicídio, o sobrenatural, né, que há na questão da morte. Então, o que há depois da morte, então, esse mistério que há em relação à morte. Então, tudo que é gótico, o que é mórbido, o que é egótico, ególatra, egocêntrico, tudo a ver com o texto. Então, vou me despedir de você, caveirinha, vou estar aqui. Então, pensem, segunda geração da poesia romântica é a geração do mal du siècle, né? Do ultrarromantismo, da exacerbada sentimentalidade ou subjetividade, em que muito se falava da morte. Ai, Nádia Gurgel, fala um pouquinho mais, pensando nessa nossa área, né, nessa nossa competência em relação a estéticas literárias. Tá bom, morte, você vai encontrá-la muito na segunda geração da poética do romantismo, essa geração do spleen, né, que é a geração do baço. Naquele tempo, no século XIX, os jovens eram tão ligados a escrever a respeito do blasé, né, do tédio, do mal do viver. E era uma época em que muitos jovens e adultos e crianças e velhinhos morriam com a tísica, que era a tuberculose. O mal do século XIX era a tuberculose, e também era a depressão, era o estar voltado para si, que é o estar ensimesmado, juntinho, ensimesmado. Então, esse lado mais introspectivo, que fazia muitos ceifarem a própria vida muito cedo, ou escreviam muito sobre suicídios, né? Também, depois da segunda fase da poesia romântica, vocês e eu temos sempre que nos lembrar do simbolismo. Sim, final do século XIX, concomitantemente, paralelamente à poética parnasiana, tivemos a poética simbolista. Tanto o parnasianismo quanto o simbolismo vieram no período do Brasil republicano, do Brasil recentemente tendo feito aquela pseudo-libertação dos escravos, né, dos escravizados, melhor dizendo. E tanto o parnasianismo não falava do cotidiano, porque ele tinha aquela vertente mais elitista, da poética descritivista, da arte pela arte, que a gente já tratou em outra aula. Vocês viram minha aula sobre o poema, o soneto do Raimundo Correia, Mal Secreto. Muito bem.
E o simbolismo também era de origem europeizada, muito, ao contrário do parnasianismo, muito voltado ao sobrenatural, ao espiritual, às questões mortuárias, como tinha sido a segunda geração do romantismo. Então, final do século XIX, que é o mesmo século do romantismo, nós teremos uma poética muito complexa, que é a poética crepuscularista, que vai mostrar o crepúsculo. Anotem aí, há 2 crepúsculos. Há o crepúsculo matutino, que é a transição da noite para o dia, e há o crepúsculo vespertino, que é a transição do dia para a noite. Então, é o momento em que você vê a estrela Vésper, 18 horas, Vênus, né? Você vê o planeta Vênus. Então, o anoitecer, você pode chamar de ocaso, O-C-A-S-O, ocaso ou crepúsculo vespertino. E os simbolistas vão valorizar demais essas transitoriedades da vida, que tem muito a ver também com a melancolia, a mesma vontade de morrer que muitos poetas transpareciam lá deste tempo aqui, da questão de agora, segunda geração da poesia romântica, que logicamente tem por patrono o inglês George Noel Gordon Byron, o Lord Byron. Tome nota, né? E também na Alemanha nós tivemos o Goethe, né? Então, pesquisem aí essas intertextualidades, né, a respeito do Goethe germânico e o Byron inglês. Influenciadores demais aqui do nosso Álvares Paulista de Azevedo. Soneto. Já da morte, o palor me cobre o rosto. Já da morte, a palidez. Olha aí, já a palidez da morte me cobre o rosto. Ele usa um hipérbato. Tomem nota, hipérbato é uma inversão na sintaxe. Hipérbato, tá? Então é a frase trocada, é a oração trocada. Então, ele diz que a palidez da morte já cobria o rosto dele. Anotem, palor é palidez. Nos lábios meus, o alento desfalece. Então, ele não tem mais motivos para sorrir, ele está entristecido, né? Está soturno, está desfalecido no sorriso. Surda agonia, o coração fenece. O coração fenece, surda agonia. Ele está nos dizendo que o coração dele está morrendo, está fenecendo, murchando ou emurchecendo em surda agonia, ou seja, está morrendo sem gritaria, está morrendo sem que ninguém prestasse atenção, sem que ninguém percebesse. Infelizmente, gente, quando vocês me assistem aqui, enquanto eu estou gravando aqui, muitos do que nós conhecemos se mantém assim, né? Com o coração em sofrimento e não tem coragem de contar para as pessoas, né? E aí eu paro aqui esse momento, este átimo, para dizer que a gente precisa conversar. Se for possível, chame uma rede de apoio para você desabafar, para você verter lágrimas, momento de catarse, momento de extravasar, para nós não guardarmos mágoa. Me prometam, certo? E o coração dele, ó, grita baixinho, grita sem ninguém ouvir, é um paradoxo, né? Surda agonia. É uma agonia que não era ouvida por ninguém. E devora meu ser, mortal desgosto. Olha aí, o fato de ele estar assim, ele já sabe que é um desgosto de morte. E aí, eu quero que vocês fiquem pensando lá no segundo ano de vocês, quando vocês viram mesmo, estudaram, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, o quanto era comum naquele tempo que se cultuasse a morte. Normalmente a morte não era nada de péssimo. A morte era bálsamo, a morte era conforto. Guardem essa concepção artística e vamos prosseguir. Segundo quarteto. Do leito em balde, no macio encosto. De novo, hipérbato. Encosto no macio, em balde do leito. Ele se encosta na maciez, né? No macio ou maciez
do leito dele, mas é embalde. Embalde, anotem aí, significa inutilmente. Ele se deita, puxa aquele travesseirinho e é inútil, ele não relaxa, ele não dorme. É baldado. Anote isso daí. Baldado foi em vão ou foi ato baldado, tá? Tenta o sono reter, já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece. Ele não consegue dormir, não consegue se encostar para dormir, né? E já esmorece o corpo dele, ele já vai se, como no popular, né? Se amufinando, tá? Exausto, o repouso dele não chega, né? É esquecido. Ele não consegue relaxar. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Ele está magoado. Vamos lá, prosseguir. Vamos ao primeiro terceto. Então, nós temos aqui um soneto. E aí vocês ficam aí pensando, ixi, Nádia Gurgel, lembra aí, Nádia Gurgel, eu ouvi falar, Nádia, que os primeiros românticos não gostavam de soneto, é isso? Bom. Boa lembrança, grande reminiscência, boa lembrança. Seguinte, no século XIX, quando o romantismo foi implantado, né, que foi a época da ascensão da burguesia industrial, o romantismo é arte da burguesia, para a burguesia e pela burguesia, este romantismo trazia como lema, primeiro, liberdade de expressão. Não era o sentimento, não, exacerbado, não, ai meu amor, vou morrer de amor. Não era isso, era a liberdade estética. Porque, como os novos ricos, né, como aqueles emergentes não conheciam o berço clássico, os valores clássicos, as leituras das epopeias e dos sonetos, como no século antecedente foi o século XVIII ou o século XVIII, falando no francês, e lá regia o neoclassicismo, o arcadismo, de que já até aludi em outro videoaula. Lembrem-se disso, neoclassicismo, século XVIII, século XVIII. E aí quando chegou o romantismo, a primeira coisa foi, eu quero acabar com esse tradicionalismo da escrita. Ai, Nádia, mas olha que contradição, hein, Nádia? Você está lendo um soneto. É porque, gente, ninguém rompe de uma vez por todas. Nós tivemos no primeiro momento da poesia romântica a geração ufanista, patriota, pesquisadora das coisas do Brasil, né? Mas ali você vai encontrar Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Você vai encontrar Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, Yuca Pirama, ou Juca Pirama e outros textos muito simples, né? De uma escrita simples, usando tupi-guarani, não optando pelo soneto. A primeira geração foi muito mais ligada ao que era mais coloquial, digamos assim. Além de ser exaltador da fauna e da flora do Brasil, do indígena, né? Trazido como herói aos moldes dos cavaleiros templários medievais europeus e tudo. Na segunda geração, vocês vão ter vários sonetos do Álvaro de Azevedo. Então, só para reforçar que houve esse consentimento de, sim, eu posso usar de vez em quando o soneto, por que não? E aí, só para não perder a oportunidade, no começo do século XX, a primeira geração do modernismo, que é a geração de 1922, de 22 a 30, a geração de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo, Manuel Bandeira e outros mais, ali sim, foi a estética que a gente pode dizer, a primeira geração da poesia modernista, primeira geração modernista brasileira, era muito contrária aos sonetos, principalmente por conta do repúdio aos poetas parnasianos. Segundo os nossos Andrades, Mário e Oswald, não digam Oswald, é Oswald, eles eram máquinas de fazer verso, tudo que eles não queriam ser. Então a primeira geração modernista, sim, foi aquela fuziladora dos sonetos e de tudo que lembrasse o que era clássico. Voltando para cá, Nádia, mesmo assim, lembrem-se dessa dica, não era mega exaltado o soneto na época do romantismo. Isso vai acontecer mesmo, é no século XX.
mas eles faziam. Então vamos lá. Questão nossa aqui, soneto de Álvares, né? Continuando, ele não consegue dormir, não consegue relaxar. Vamos ao primeiro terceto. O adeus, sobre a mágoa dele, né? O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive. Fazem que eu me prive do insano de viver, né? Do viver. Ele entende a vida como insanidade, né? Ele está enclausurado no quarto e aquela mágoa, aquela prostração faz com que ele se prive dessa vida insana. Então ele nos diz que entende que a morte está chegando e entende também que ele perdeu a amada. Pode ter sido para a morte, pode ter sido porque ela deixou de gostar dele, porque ela está com outro, né? Então vamos continuar. E aí, a partir disto, de ele estar sem amada, não sabemos o porquê, e ele tem, minha pessoa, e tenha os olhos meus na escuridade. E aí ele usa o escuridade ao invés de escuridão para rimar com saudade. Para rimar, com saudade, só para rimar com saudade. Então, saudade e escuridade, o que a gente traz hoje como escuridão. Quem está muito triste, muitas vezes, infelizmente, fica tão prostrado, não é que fica lá no cantinho escuro, é o que ele está nos apresentando. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante, volta-te até minha pessoa, volve ao amante os olhos por piedade. Ele quer só que ela volte e o fite e o olhe. Olhos por quem viveu, quem já não vive. Ele quer que ela reapareça para olhar para ele pela última vez. Então é como se o eu lírico de verdade não estivesse lamentando porque vai morrer, não. Eu vou morrer, é certo que eu vou morrer. Eu só quero que você venha me ver. E eu vou logo, né? Olha só, Álvares de Azevedo. Leiam Lira dos 20 anos, gente. Foi a idade com que ele, né, se despediu da vida. Tuberculoso, tá? Enem de 2010. Também leiam dele, meu Deus, o lindo livro de contos. Lindo, tétrico, gótico, Noite na Taverna. Anotem aí, livro de poemas, Lira dos 20 anos e o livro dele de contos, Noite na Taverna. Nádia, o teatro, sim, gente, ele deixou texto dramaturgo, sim, ele deixou para nós Macário, vocês têm que ler Macário, tá? O protagonista, vou dar um spoiler, conversa com Satanás, meu Deus, que coisa. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo, lembrando que lirismo é subjetividade, é emoção, ai meu Deus, que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é a angústia, o fundamento da subjetividade, o fundamento dela é a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. Ele está angustiado porque a morte é irreversível? Não. Ele está angustiado porque recebeu o adeus da amada e só queria que ela voltasse os olhos, né, para olhar os olhos dele antes que ele partisse. E aí, Nádia? Pois é, a mesma coisa. Ou ele pensando lá no sonho que ele quer que eles se reencontrem no céu, ou então que ela volte depois do fora, por exemplo, depois do fim do namoro. Nunca saberemos a verdade. B. A melancolia, que aí anotem aí a palavra merencório. Tem a melancolia e anotem merencório. M-E-R-E-C-O-N, merencó, C-O, acento agudo, R-O. Merencório é um termo antigo, um termo arcaico, desusado, porém, vocês têm que entender do patrimônio linguístico, da historicidade da língua, hein? Estar merencório é estar de braços dados com a melancolia. Notem isso, ele estava merencório. A melancolia, ou estar merencório, que frustra, que inibe, que barra
a possibilidade de reação diante da perda. Sim, ele já entregou-se à ideia da morte, ele só queria que ela fosse até ele. Não era ele que queria correr atrás dela. Ela, volte seus olhos para mim, né? Essa é a ideia dele. Então, pode ser o item B, sim, porque ele está tão prostrado, tão frustrado, tão entregue, né? Ao seu claustro, à sua escuridão, que ele só queria que ela aparecesse. Não é a atitude dele, e sim a atitude dela. Ou em pensamento ou de verdade. C. O descontrole das emoções provocado pela autopiedade. Não, claro que não. Você diga assim, kkkk, não mesmo. Você fica assim na hora da prova do Enem. Não, não pode, gente. Você acabou de ler que é surda agonia. E eu frisei 1 milhão de vezes, né? Zilhões de vezes. Surda agonia quer dizer que ele não fazia escândalo, ele não vivia gritando, chorando, não. Ele estava ensimesmado, como eu já disse. Então, nada de emoções descontroladas, não. Será que é o D? O desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa? Não é exatamente o desejo de morrer porque ele estava desiludido. É a ideia de a vida dele, né? Por todos os outros motivos que a gente não tem aqui a noção exata, a vida dele, ele já sabia que estava no fim e ele aludiu à ideia dessa mágoa, da perda da amada, e então ele entende que ele vai morrer, ele teria outros motivos para querer deixar de viver, e ao lembrar dessa mágoa que ele tinha, essa mágoa passaria numa boa se ela aparecesse antes de ele partir, tá? Então não é um alívio pela desilusão, mas sim porque houve o adeus. E esse adeus é muito em aberto pra gente. Então não é que ele queira morrer porque perdeu a amada, é porque a vida dele já havia seguido um curso que ele entendia como um bálsamo sair dela. O gosto pela escuridão como solução para o sofrimento, né? A escuridão não era a solução, não, para o sofrimento. É só um status, né? Então, olha só, vamos voltar para o E. O gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Não é solução, é só uma ocorrência. Eu estou aqui, estou no escuro, e isso vai já acabar com a morte. Não é ficando no escuro que ele vai deixar de sofrer. Ele vai deixar de sofrer depois que partir, tá, gente? Então, é o item A de amores, A de... Ai, que lindeza de Exame Nacional do Ensino Médio 2021. Então, só para deixar um recadinho para vocês, esse texto falou sobre morte, falou sobre a vontade de escapar da vida, como disse João Cabral de Melo Neto, saltar da ponte da vida. Eu quero que vocês me ouçam hoje, amanhã e sempre, e me reassistam e digam, né? A literatura, de alguma maneira, aí, nesse exemplo, romantizou a morte, né? Não vamos romantizá-la, não vamos romantizá-la na nossa vida real, tá, gente? Literatura do romantismo, do ultrarromantismo ou do simbolismo. Essas estéticas literárias não podem nortear a nossa vida neste século XXI, que nos deixa assim com tanto ímpeto de viver e amar e cantar, né? Então, nada de estar melancólico, não. Vamos tentar ficar sempre mais alegres e fazer o bem nesta vida que é tão curta. Tchau, gente. Ósculos e amplexos.